Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve e paz e que Jesus os abençoe. Aqui é Giovanni Medeiros e vamos agora meditar a liturgia de hoje. Antes, uma pequena oração. Ó Espírito Santo, causa de nossa união. O mundo se desfaz, a desunião impera em nossos dias. As guerras e também os conflitos fazem presença em nosso dia a dia. Pequenas guerras que criamos dentro de nossos lares abrem espaços para que a falta de unidade se espalhe e crie grandes separações. Para promover a unidade, quero sentir-me unido a vós. O amor que une a Santíssima Trindade encontre em mim um terreno fértil e que eu possa dar frutos de unidade a todos aqueles que sofrem com as pequenas e grandes guerras de nossas vidas. Vinde, Espírito de união. Vinde, Espírito de união. Quando bom e quando suave é que os irmãos vivem em união. Salmos 133, versículo 1. A primeira leitura de hoje de Atos dos Apóstolos ocorre que a defesa de Pedro tornou-se uma gravíssima acusação contra os seus acusadores. Exatamente isso. A defesa de Pedro tornou-se uma grande acusação. Por isso, eles quiseram matar os apóstolos, mas graças à intervenção de Gamaliel, impôs-se a moderação. Como fariseu, ele era bom e ele também era doutor. Gamaliel, ele via com simpatia um movimento cristão que pregava a ressurreição e se apresentava-se como cumprimento das Escrituras. Seria arbitrário excluí-lo sem mais. Por isso, o melhor era esperar, o melhor tivesse paciência, e foi exatamente isso que ocorreu. Tinha que ter paciência, sabe as palavras de Gamaliel, pois ele disse que todo falso movimento messiânico se desfaz por si mesmo. Ele, Gamaliel, lembra Teudas e também Judas. Judas Galileu, ele é bem conhecido. Ele chefiou uma rebelião contra Roma nos anos 6 até 7 da nossa era. O seu movimento foi continuado pelos zelotas. Teudas era bem conhecido no tempo em que Lucas escreve, mas a sua rebelião aconteceu 30 anos depois da intervenção de Gamaliel. Lucas realmente prescinde dessas circunstâncias e usa-las como exemplo de movimentos messiânicos fracassados. Para Gamaliel, sucederá o mesmo ao movimento cristão, se for o caso. Por isso, não é preciso opor-se a ele. O raciocínio de Gamaliel foi aceite pelo Sinédrio, que depois de açoitar os apóstolos, os pôs em liberdade com a proibição de continuarem a falar daquele nome, o nome de Jesus. Os apóstolos acabaram interpretando os seus sofrimentos como honrarias concedidas por Deus. Tinham-se realizado neles as perseguições anunciadas por Jesus. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 17, versículos 23 e 24, tinham sido objeto de uma das bem-aventuranças de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo de 11 a 12. E tinham sido equiparados a Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 15. João capítulo 19, versículo 1. Por isso puseram-se a pregar com novo ânimo a Jesus como Messias. Já no Evangelho de hoje de João, o milagre da multiplicação dos pães introduziu simbolicamente o discurso sobre o pão da vida. Tratava-se de um dos sinais realizados por Jesus para revelar a sua identidade. João apresenta Jesus como um novo Moisés, guia de um novo Êxodo. A multiplicação dos pães também é sinal de um novo maná, o maná da Eucaristia. Ao narrar este milagre, João tem uma clara intenção cristológica. Ele mostra realmente que Jesus possui um conhecimento sobre-humano. De fato, quando Jesus pergunta a Filipe como resolver a situação, João acrescenta que ele bem sabia o que ia fazer. Depois
Jesus distribuiu pessoalmente o pão e os peixes, a descrição pelos que estavam sentados, mostrando segurança na sua missão e no modo como realizá-la. Finalmente, recusa-se ser rei. Para João, Jesus é aquele em quem realiza o passado e se concretiza a esperança de Israel. O pão que está para dar ao povo aperfeiçoa e ultrapassa a Páscoa hebraica e coloca o milagre sob o signo do banquete eucarístico cristão. Jesus, ele acaba falando ao povo da nova aliança com Deus e também da vida eterna. Depois, ele acaba alertando Filipe para as dificuldades do momento e só no final, só depois, ele intervém para multiplicar o pão. Todos são saciados e ainda sobram 12 cestos de pão. Com este sinal, Jesus apresenta-se como o Messias esperado e que é preciso acolher. Meditação. As palavras de Gamaliel são muitas vezes usadas como exemplo de um conselho sábio. É verdade que podem ter outro tipo de interpretações. A atitude de quem deixa correr as coisas, de que não está para se inquietar desnecessariamente, quiçá de uma mentalidade fatalista. Mas, quando são ditadas pelo espírito de fé em Deus que atua na história, as palavras de Gamaliel são certamente positivas. As palavras do doutor da lei, lidas como um sábio, podem ajudar-nos a recuperar o sentido de Deus, que está presente e atua nos pequenos e grandes acontecimentos da nossa vida e também da nossa história em comum. É Ele o verdadeiro protagonista de tudo. Nós não passamos de pequenos e pobres colaboradores seus. Já há muito quando, com nossas intervenções, nós não estragamos os projetos de Deus. Os evangelhos devem ser lidos à luz da Páscoa do Senhor. O que hoje nós escutamos contém uma profecia em ação daquilo que Jesus, ressuscitado, acaba nos dando. Ele dá para nós o pão vivo, que é Ele mesmo, que acolhe a Cristo, que acredita nele e é saciado. Para João, este milagre está relacionado com a Eucaristia. Estava a aproximar-se a Páscoa, escreve o evangelista, que certamente pensava na morte de Jesus. No versículo 15, João é ainda mais claro quando ele escreve: sabendo que viria arrebatá-lo, para o fazerem rei, retirou-se de novo sozinho para o monte. Jesus foi condenado porque ele recusou satisfazer os sonhos políticos do povo, não querendo ser rei dos judeus, foi por eles recusado. Jesus retirou-se para o monte. Ao anotar este pormenor, o quarto evangelista pensa em Jesus, elevado da terra para atrair a si todos os homens. Esta elevação começa onde? Lá na cruz. Continua na ressurreição e também na ascensão, quando Jesus volta para o Pai. A multiplicação dos pães é a figura realizada em Jesus na sua paixão e também a sua ressurreição gloriosa. A própria pergunta feita por Jesus a Filipe tem resposta na paixão e ressurreição, quando Jesus, entregando o seu corpo por nós e derramando o seu sangue por nós, compra o pão que alimenta as nossas almas. Tal como Jesus é o pão bom que se oferece a nós para ser comido, também nós devemos ser pão bom para Ele e para os irmãos. Devemos torná-los mesmos Eucaristia do Senhor para qualquer pessoa, em qualquer situação, praticando os frutos do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pois esses frutos são exatamente as próprias exigências da Eucaristia, que são amor, paz e alegria. Deste modo, a minha, a sua, nossa vida vai se tornar realmente uma missa permanente. Oração. Obrigado, Senhor, porque pelo sacrifício de Ti mesmo Te tornastes nosso alimento. Acolhemos emocionados e também agradecidos
o dom que nos fazes. Cremos em Ti, mas aumenta a nossa fé, para que possamos ser alimentos do pão que és Tu e entrarmos na comunhão divina que faz idade com todos aqueles que comem do mesmo pão, o pão vivo que dá a vida. Com a fé, dá-me também sabedoria que me permita discernir o que eu devo deixar fazer a Ti e o que eu devo eu próprio procurar fazer. Dai-me humildemente para aceitar tudo o que queres e recusar os Teus projetos misteriosos, mas infalíveis. Amém. Contemplação. Podemos aplicar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus como as aplicamos à Eucaristia. Essas palavras do livro da sabedoria, Paine de coelho de pastrine eis de nome delectano endecine habitene, que significa: vós lhe destes o pão do céu que tem todos os sabores. Repito, vós lhe destes o pão do céu que tem todos os sabores. É um pão do céu, um pão que tem todos os sabores, como o maná do deserto, como o maná eucarístico. Essa devoção é um alimento celeste que tem todos os gostos, todos os sabores espirituais, que se adapta maravilhosamente a todas as almas, quaisquer que sejam as suas necessidades, a sua condição, a sua atração particular. A devoção ao Sagrado Coração reporta-se a todos os mistérios e a todos os estados do nosso Senhor. Ela dá a explicação de tudo apenas por esta palavra: amor. Como os fiéis encontram nessa devoção todos os motivos de desconfiança e todos os encorajamentos para a virtude, os sacerdotes hão de encontrar o ideal vida sacerdotal e o modelo do qual deve se aproximar-se. Hoje, em ação de graças, devemos repetir mesmo e viver hoje a palavra que está lá em João capítulo 6, versículo 14, que diz: este é realmente o profeta que devia vir ao mundo. Repito, este é realmente o que devia vir ao mundo. Irmão e irmã, que o vento sopre suave sobre a vida de todos nós, trazendo cada dia o aroma da paz. Que o fogo aqueça os nossos corações, deixando-nos cheios de ternura. Que a palavra que sai de nossos lábios e as que visitarem os nossos ouvidos levem e tragam um som da bênção. Que os próprios dias, sejam eles ensolarados ou até mesmo nubrados, permitam a passagem dos raios da luz divina em nossa vida. E que nós, iluminados e aquecidos pelo sol da justiça, sigamos por caminhos de retidão, que nossos passos sejam de fé, os nossos gestos sejam de paz, as nossas relações sejam de solidariedade e as nossas palavras sejam de amor. Amém, 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 Senhor. E meu amado e minha amada, nunca, jamais se esqueça: Deus ama muito, 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 muitíssimo você.